Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje. Poderíamos falar sobre o desprendimento dos bens materiais, sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, sobre estas palavras de Jesus: para Deus tudo é possível. Mas vamos falar deste comentário de Simão Pedro: Senhor, que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? E a resposta tão bonita de Jesus. Simão Pedro, que é o apóstolo impetuoso por excelência, não consegue ficar sem falar o que sente. E ao ver o jovem rico indo embora, trocando seus bens terrenos por Jesus, não aguentou e perguntou a nosso Senhor: Senhor, que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? E Jesus dá esta resposta maravilhosa que tem animado tantas e tantas pessoas ao longo dos séculos no seu seguimento. Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus fala da recompensa que, em primeiro lugar, receberão os apóstolos por terem deixado tudo para o seguir. Quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos. Jesus fala que isto ocorrerá quando o mundo for renovado, isto é, quando se instaurar o novo céu e a nova terra, como diz o Apocalipse. E isto será após a segunda vinda gloriosa de Cristo à terra. Cristo fala que os apóstolos estarão ao seu lado. E depois Jesus fala das recompensas que todos nós receberemos ao deixar tudo para segui-lo.
Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ou seja, Jesus está dizendo que já aqui na terra receberemos 100 vezes mais. De fato, eu como sacerdote percebo como as pessoas que seguem tudo o que nosso Senhor nos ensinou, tudo aquilo que a sua igreja nos transmite, sua igreja e não a igreja, pois, como eu já disse numa homilia, Jesus e a igreja são uma única realidade. São muito mais felizes essas pessoas, têm muito mais paz interior, têm muito mais amor no seu coração, têm muito mais força para enfrentar todas as dificuldades desta vida. Este é o 100 por 1. No fundo, o 100 por 1 é uma antecipação do céu. E depois teremos como herança a vida eterna, junto com Ele para sempre. E muitos que são os últimos serão os primeiros, ou seja, aqueles que aqui na terra foram considerados os últimos por seguirem Jesus, serão os primeiros no reino dos céus. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Vale a pena seguir Jesus e o que a sua igreja, isenta do erro em questões de fé e moral, nos ensina. Vale a pena fazer o sacrifício de ir à missa todo domingo, que é o que Jesus e a sua igreja nos ensina. Vale a pena viver a castidade como Jesus e a sua igreja nos ensina. É mais fácil criar a nossa religião, criar os nossos mandamentos, porém, esta postura não dá o 100 por 1 aqui na terra e coloca bastante em risco a vida eterna. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.